Mateus capítulo 25, versículo 24. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas um talento explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Saiba que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Meus filhos, essa parábola é a famosa parábola dos talentos. E nós temos aqui a palavra de Deus nos falando que um senhor, antes de viajar, ele dá talento a 3 servos dele. Ao primeiro servo ele dá 5 talentos. Esse servo trabalha, multiplica os 5, se tornando em 10. Ao segundo servo ele dá 2 talentos. Esse segundo servo trabalha, multiplica os 2 talentos, tornando-se em 4. Ao terceiro e último servo ele dá 1 talento, diga 1 talento. E esse último e terceiro servo pega esse único talento que recebeu do seu senhor e o enterra. Quando o senhor retorna, ele vai prestar conta com os 3 servos e ele tem essa notícia do terceiro servo: eu enterrei o talento que tu me deste. Então, meus filhos, ao olhar para essa parábola, eu quero que você escreva uma palavra: autorresponsabilidade. Diga essa palavra: autorresponsabilidade. Fale isso para alguém do seu lado: autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é reconhecer que você é o único responsável pela vida que está levando. Diga assim: autorresponsabilidade é reconhecer que eu sou o único responsável pela vida que estou levando. Então, se autorresponsabilidade é reconhecer que tudo que está acontecendo na minha vida é minha inteira responsabilidade, significa também que eu sou o único que posso mudar a minha vida. Diga: eu sou o único que posso mudar a minha vida. Não, pastor, eu não concordo com o Senhor. Deus, ele tem o poder de mudar a minha vida. Ei, pera ainda. Não é bem assim. A Bíblia diz em Apocalipse que ele está à porta aí e bate. Se alguém ouvir a voz dele e fazer o quê? Não, melhor, e o quê? Abrir a porta. Quem abre a porta? Deus ou eu? Eu, ou seja, se eu não abrir a porta para ele entrar, ele não tem poder de fazer nada. Me entenderam agora? Então diga: autorresponsabilidade. Então sou eu o responsável pela vida que tenho hoje. E se não estou satisfeito com ela, eu sou o único que posso mudá-la. Eu sou o único que posso mudar. Então eu quero trazer essa introdução na mensagem de hoje, porque eu tenho um objetivo contigo nessa noite. Meus filhos, quando o Senhor ele retorna e pergunta para o terceiro servo o que ele fez com um talento, o terceiro servo diz que enterrou. Agora, quando eu olho para essa parábola, eu vejo algo nesse terceiro servo. Ele não reconhece os seus erros. O que é que eu disse? Ele não reconhece os seus erros. Eu acabo de definir para você o que é autorresponsabilidade. É reconhecer que tudo que está acontecendo na minha vida, de bom e de ruim, é culpa minha. Oi? Entenderam? Entenderam? Sim ou não? Então, quando eu olho para esse cara, esse terceiro servo, ele não reconhece. Pelo contrário, ele começa a dar desculpas. O que é que eu disse? Ele dá desculpas pelo seu erro.
E aí, vem comigo, você já viu alguém que chegou atrasado em um local que ele precisava chegar cedo, cumpriu o horário, e aí ele dá uma desculpa dizendo que foi o trânsito? Mas é interessante que nesse mesmo local que essa pessoa chegou atrasado e disse que foi o trânsito, existem pessoas que moram mais distantes do que ele e cumpriram o horário. Você já viu alguém que não entrou em uma universidade e ele diz assim, não deu certo por conta da concorrência, que era muito grande? Mas é interessante que para esse mesmo curso, para essa mesma universidade, existiram outras pessoas que passaram com a mesma concorrência. Então, existem pessoas que não entendem de autorresponsabilidade. Quando as coisas dão certo na vida dela, ela diz, amém, glória a Deus. Mas quando dão errado, essa pessoa procura culpados. Ou dá desculpas. Dá desculpas. E esse terceiro servo era assim. Ele não reconhece os seus erros. Ele procura desculpas para a falha dele. Diga assim: o segredo para uma vida extraordinária é ter atitudes e parar de dar desculpas. Qual o segredo para uma vida extraordinária? Ter o quê? Ter atitude e parar de dar desculpas. Quantos querem viver uma vida extraordinária? Não, se você quer, você levanta a mão e faz barulho. Eu vou perguntar de novo. Quantos querem viver uma vida extraordinária? Então, eu estou te dando a primeira receita, o primeiro segredo nessa noite para você viver o extraordinário. Pare de dar desculpas, haja. Alguém entendeu ali? E fez assim, Então eu vou te dar uma oportunidade de você fazer um tá bom? Se você quer viver uma vida extraordinária, pare de dar desculpas, haja! Haja! Tome atitude, tome a frente, mude de postura. Olha só esse texto de Provérbios no telão. Provérbios 13:4, está escrito assim: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, o preguiçoso tem sonhos, desejos altos, por mais que ele deseje alguma coisa, ele não, porque ele não vai conseguir, porque é preguiçoso. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa o quê? Não, melhora. Mas a pessoa o quê? Mas a pessoa o quê? Esforçada, ou seja, que não dá desculpas e age. Aquele que age, aquele que não olha para as circunstâncias, aquele que não olha para os problemas, aquele que não fica dizendo, porque eu não tive um pai para pagar meus estudos, porque meu pai não foi presente, porque minha família é pobre, porque lá em casa está cheio de problemas. Não, ele não olha para as circunstâncias, nem tampouco as usa para dar desculpas, ele simplesmente age. Aí a Bíblia diz em Provérbios 13, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Não, você não entendeu. A pessoa esforçada consegue o que deseja. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado. Se você se esforçar, cara, você vai conseguir o que deseja. Se ele não vibrar, procura outra pessoa. Não fala mais com ela hoje não. Vai, procura outra pessoa. Tem que vibrar. Diga para quem está ao teu lado, sai desse daí, olha para outro assim, se você se esforçar, cara, você vai conseguir o que deseja. Só quem está entendendo faz barulho aqui. Vai, faz barulho. Por favor, enquanto eu faço algumas perguntas para você, eu quero que você reflita sinceramente nas respostas. Eu não quero que você responda em um tom de voz que o vizinho entenda alguma coisa que você está falando. É só entre você e Deus. Combinado? Então, primeira pergunta. Qual é o seu grau de instrução? Respondeu? Segunda pergunta. Quanto você ganha por mês? Terceira pergunta. Você está guardando dinheiro? Não, é só para você, o vício já te condena.
Quarta pergunta, é verdade, né, pastor Fábio? Quarta pergunta: você está feliz com o seu casamento? Eu estou demais. Uma lourona dessa, irmã. Quinta pergunta: seus filhos são obedientes a você e apaixonados por Jesus? Sexta pergunta: sua célula está como você sempre sonhou? Pensa sobre isso agora. Sétima pergunta: você está vivendo como você sempre planejou com relação à sua vida profissional? Oitava e última pergunta: você ficou feliz com todas as respostas que você se deu? Você ficou feliz com as suas respostas? Meus amores, existe um ensinamento que será liberado para vocês nessa noite. E esse ensinamento será libertador para a tua vida. Anote uma frase: você é o único responsável pela vida que tem levado. Anote isso. E se você está anotando no seu celular, por favor, imprima e cole um local que você veja todas as manhãs, antes de ir trabalhar. Você é o único responsável pela vida que você está levando. Se você não ficou feliz com as respostas que você se deu, eu quero que você anote essa frase: não é culpa de ninguém. Eu defini autorresponsabilidade para você. Se você não está feliz, por favor, não me leve a mal. Eu estou aqui como um agente libertador para a tua vida nessa noite. Você é o único responsável pela vida que você está levando. Voltando para a parábola. Quando nós olhamos para a palavra parábola, não foi o Senhor dos talentos que fez com que o terceiro servo tivesse uma vida infrutífera. Não foi culpa dele. Ao lermos a parábola, nós percebemos isso claramente. Sim ou não? Sim ou não? Quem está comigo? Sim ou não? Não tem nada a ver. Não foi culpa do Senhor o terceiro servo ser alguém frutífero. Quando nós olhamos para a parábola, nem tampouco é culpa dos outros dois servos o terceiro ter uma vida infrutífera. É somente culpa dele. Então entenda isso nessa noite: você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde você mesmo se colocou. Eu sei que o que eu estou falando não soa com muita graça aos seus ouvidos. Eu sei que o que o seu pastor está falando nessa noite é um pouco doloroso de ouvir. Todavia, não estou sendo redundante na minha fala. O meu objetivo aqui hoje é ser um libertador para a tua vida. É levar você a um outro nível. O meu objetivo aqui nessa noite é que uma chave vire na tua vida. Então, por mais doloroso que seja o que eu estou a vos falar, foi você que levou a sua vida ao ponto que ela está hoje. E como foi você que levou a sua vida ao ponto que ela está hoje, só você poderá mudar essa circunstância. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, coloca um sorriso para ficar mais leve a tua fala. Vai, olha para ele, olha dentro dos olhos, diga assim: por favor, posso olhar nos seus olhos? Coloca um sorriso agora, vai, ficar mais leve a fala. Diga assim: ei, deixa eu te falar uma coisa. De boa, cara, é porque eu te amo. Escuta, foi você que levou a tua vida aonde você está hoje. Feliz ou não com o que está acontecendo, é tudo culpa sua.
Sendo assim, só você pode mudar essa circunstância. Quem entendeu faz barulho aí, vai. Fala para quem está ao teu lado, ele está só começando. Sabe qual tem sido o motivo do fracasso de várias pessoas em alguma área da sua vida? Eu não estou falando qual o motivo do fracasso na vida das pessoas. Eu estou dizendo, sabe qual tem sido o motivo do fracasso de muitas pessoas em uma área específica? Como assim? Alguém que tem vitória em várias áreas da vida, mas tem uma área da vida dele que é um fracasso. Sabe por que existem pessoas assim? Na verdade, muitas pessoas assim, que a vida dele é como um avião só com uma asa. Olha para o seu pastor, um avião com a única asa decola? Mas ele tem uma asa e duas turbinas para voar em cima de oceanos. Mas não decola por quê? Porque está faltando uma asa. Então tem muita gente me olhando aqui nessa noite, que está assim, em algumas áreas da vida top, voando, cara. Aqueles voos mesmo assim, que voam por cima de oceanos. Quando eu fui para a Coreia, irmão, meu Deus, 10 horas em cima do Oceano Atlântico. Você olha lá de cima, irmão, só água. Só água. E vocês sabem que eu sou paciente, né? Eu ficava andando dentro do avião, irmão. Ficava andando, gigante, 2 andares o avião. Eu ficava andando dentro do avião. E lá no final voltava. Todo mundo dormindo, eu andando dentro do avião. Até parecia que eu ficava andando e chegar mais rápido, né, irmão? Mas não era para passar o tempo mesmo. Então por que existem pessoas que não decolam? Porque está faltando uma outra asa, cara. Pessoas que são um sucesso na vida profissional, mas um fracasso na sua vida espiritual. Por favor, eu tenho que falar assim. Porque Deus falou que eu vou ser libertador para você hoje. Então eu não posso procurar palavras, tenho que ser direto. Pessoas que são um sucesso na sua vida profissional, o cara está bombando, mas na vida espiritual está um fracasso, está uma bagunça. Pessoas que são um sucesso na sua vida financeira. Está tudo muito bem, obrigado. Está guardando dinheiro, está conseguindo alcançar seus projetos, seus sonhos. Mas no casamento, na educação dos filhos, está um fracasso. Ou seja, tem uma asa que está muito bem, mas a outra não está, por isso que a vida não está decolando. Por isso que ele procura preencher a vida com algo e não consegue. Não tem nada a ver com preencher com alguma coisa. Está faltando a outra asa para você decolar, cara. Ou seja, em uma área importante da vida dessa pessoa, ele está fracassando, ela está fracassando. E por quê? Porque em uma área tão importante, a pessoa está fracassando. Em algumas áreas ela é sucesso, mas em outras não. Por quê? Essa disparidade. A resposta está em Oséias 4:6. Veja no telão. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o que é que destrói a sua e a minha vida? A falta de... Não, melhor, o que é que destrói a sua e a minha vida? A falta de... Eu vim falar sobre isso nessa noite. Eu vim falar para você que você precisa sair dessa reunião armado com essa arma de 66 calibres para a sua vida ser um sucesso. Somente ela poderá te levar ao êxito. Somente a palavra de Deus poderá te levar a uma vida de felicidade. O profeta Oséias fala algo que o próprio Deus havia lhe dito. Por isso que o texto está dizendo, o meu povo, é o próprio Deus falando. Então, as pessoas estão sendo um fracasso em alguma área da vida, porque está lhe faltando um conhecimento nessa área. O povo está sendo destruído em alguma área da vida, porque eles não leem a Bíblia, é isso mesmo. Porque, o que é que eles fazem? Não, só lá atrás, o que é que eles fazem? Todos, o que é que eles fazem?
não leem a Bíblia. Chegando aqui, nesse ponto da mensagem, eu quero definir para você o que é princípio. Diga, princípio. Princípio é uma instrução. Princípio é convicção. Princípio é base de um ensinamento. Princípio é uma verdade absoluta. Diga, verdade absoluta. Diga, base de um ensinamento. E princípio também é definido como uma verdade que dá base a um ensino. Diga, princípio é uma verdade. Melhore, princípio é uma verdade. Pela terceira vez, princípio é uma verdade. Uma verdade que faz o quê? Dá base para um ensinamento. Uma vez que nós entendemos o que é um princípio, eu quero fazer outras duas perguntas para você entender um pouco mais sobre princípio. Primeira pergunta que eu quero fazer para você: por que os cristãos oram a Deus para que Deus abra portas, para que Deus prospere, para que Deus abençoe, se existem pessoas riquíssimas que têm muito dinheiro e não oram a Deus? Duas perguntas. Parece ser uma só, mas são duas. Vamos pensar sobre isso nessa noite? Vamos juntos pensar sobre isso nessa noite? Porque nós, os cristãos, oram a Deus, pedindo para Deus abrir portas, linguagem de crente, né? Deus abrir portas, Deus abençoar, Deus prosperar. Porque eles oram tanto a Deus, e não tem nada de errado nisso. Nas terças a gente faz muito isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você que nunca viu numa terça, o culto da terça é específico para a gente orar e pedir as coisas a Deus. Porque Ele mesmo diz, pedi e dar-se-vos-á. Então, por que os cristãos oram a Deus para que Deus abençoe financeiramente, mas o rico não ora e tem dinheiro? Você já tinha pensado nisso? Na verdade, existem princípios que o rico faz, mesmo sem ser cristão, e mesmo sem nunca ter lido a Bíblia. Eu estou levando você a pensar, através dessas duas perguntas, para que você entenda um pouco mais sobre princípio. Por que o rico não ora e é rico? Porque ele faz princípios, ele executa princípios, ele pratica princípios que estão na Bíblia e ele nem sabe que estão na Bíblia. Vamos lá. Eu estou falando de dinheiro, mas podia ser tantos outros exemplos, tá bom? Casamento, vida saudável, etc. Existem princípios fundamentais para ter dinheiro. Vamos lá. Um princípio fundamental para não ter dinheiro: nunca gastar mais do que ganha. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Então você pode orar para Deus te dar dinheiro, e Deus vai fazer o quê? O que é que Deus vai fazer se você orar para Ele te dar dinheiro? Alguém falou ali, um salvo nessa noite. Se você ora, Deus, eu preciso de dinheiro, o que é que Ele vai fazer? Alguém tem dúvida disso, irmão? Parece que vocês estão com dúvida. Não, peraí, eu vou sentar aqui. Você está na caixa. Posso? Está meio estranho. Não. Se você orar pedindo a Deus dinheiro, o que é que Ele faz? Dá. Vocês estão vendo na terça? Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Deus dá ou não dá dinheiro? De onde a gente menos espera. Mas se o cara não cumpre princípio, ele vai ter dinheiro, mas vai ser endividado. Por quê? Porque mesmo Deus dando dinheiro para ele, ele é um cara que gasta mais do que ganha. Então entenda, não é só orar. Quando eu falo não só orar, não estou menosprezando a oração. É uma palavra para que você me entenda. Não é só orar, mas é também cumprir princípios. Você não entendeu, eu vou repetir. Não é só orar, mas é também cumprir princípios. Alguém entendeu ali, disse um glória a Deus. Não é só orar, mas é também cumprir princípios. Um outro princípio para ter dinheiro: planejar antes de comprar.
Você conhece alguém que sai comprando sem planejar? Não fala. Pastor, o senhor está falando. Aonde é que tem isso na Bíblia? Vamos lá, boa. Provérbios 21:5. Olha no telão. Os planos o quê? O que é isso? Planejamento. E planejamento financeiro. Fala para cantar o teu lado, você não sabia. A Bíblia fala de tudo. Como aqui não tem criança, tem um culto só para os kids, só para as crianças. Então fala para cantar o teu lado, a Bíblia fala até de sexo. A Bíblia fala de tudo, meu amor. Os planos bem elaborados levam o quê? Não, melhora, irmão. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Os planos bem elaborados levam para onde? Para a pobreza, para a miséria. Quem planeja é rico. É isso que ele está dizendo. Se você fizer planejamento, cara, você vai ficar rico. É a Bíblia que está dizendo, cara. Vocês estão me entendendo? Então não é uma questão de ganhar muito, é uma questão de cumprir princípio. E um deles é o quê? Planejar. Ei, escuta, não é quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha. É esse o princípio. É esse o princípio. Eu estou abrindo a tua mente, te mostrando que se você viver princípios, você vai ter uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Você não vai ser um avião de uma única asa. Você vai ter duas asas e vai decolar, cara. Se você chegou aqui com fracasso no casamento, não sei, nas finanças, não sei em que área, mas se você viver os princípios, você vai conseguir superar esse fracasso. Você vai ter uma vida de sucesso. Você vai ser feliz, cara. Entende isso hoje, cara? Qual é a tua, meu irmão? Olha só, Lucas 14:28. Se um de vocês quer construir uma torre, quer fazer o quê? Ou seja, comprar algo, construir uma casa, comprar um carro, um imóvel. Você quer construir uma coisa, construir uma torre. Primeiro, o que é que faz? Olha o princípio. Olha o princípio. Antes de fazer qualquer coisa, sente e calcule. Antes de você fazer qualquer coisa. Começou os irmãos a trocar de carro na igreja. Aí o cara vai e troca de carro, mas não sentou para calcular, para ver se o orçamento dá para aquela parcela mais alta. Aí começa o banco a ligar, cobrando, porque o cara está atrasando o carro. Aí ele vem para terça, mas Deus, o inimigo está se levantando. Não, filho, foi você que não planejou. Não tem nada a ver com o inimigo, foi você. Eu comecei essa pregação falando de autorresponsabilidade. Nada que eu falo é sem nexo, tem tudo um objetivo. Eu pareço ser meio doidinho, mas no final dá tudo certo. Ei! Antes de fazer qualquer coisa, cara, senta aí, planeja, meu amor. Quanto vai custar? O texto continua. Para ver se o dinheiro... Não, vou pela fé. Eu vou comprar pela fé. Deus vai abrir... Onde é que está escrito isso? Vai lá e compra um carro pela fé. Oh my God. Não, a Bíblia está te ensinando o que você tem que fazer. Irmão, eu fico, irmão, espiritualmente espiritual. Quando eu vejo essas coisas, não, pastor, é porque é pela fé. Eu creio que Deus vai honrar minha fé. Eu olho assim. E não vejo uma base bíblica para os caras fazerem essa doideira, irmão. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que deu certo. Irmão, por favor, esquece isso e vamos se guiar pela palavra. A Bíblia diz que você senta para calcular.
quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Aí o texto continua: pois se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construção, mas não pôde terminar. Ei, muitos cristãos gastam muito mais do que ganham, não fazem planejamento financeiro algum, mas oram pedindo para Deus prosperar. Diga assim: não é assim que funciona. Nós, às vezes, estamos debaixo de um jugo de mentira, um sofisma. Nós achamos que se vivermos gastando muito mais do que ganhamos, vivermos sem fazer planejamento financeiro, o fato de orarmos a Deus fervorosamente, Deus vai consertar tudo por nós. Existem muitos cristãos que vivem debaixo dessa mentira. Diga assim: não é assim que funciona. Eu vou repetir, eu estou falando de dinheiro, mas pode ser qualquer outra área da vida. Eu estou usando o exemplo de dinheiro para mostrar para você que além de você orar, você tem que cumprir o quê? Princípios, cara. Além de você trabalhar, você tem que fazer o quê? Cumprir princípios, cara. Além de você estudar, você tem que fazer o quê? Cumprir princípios, cara. Eu quero que você entenda sobre isso essa noite. Veja só o que o próprio Deus disse para Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Veja no telão: não deixe de falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite. Não deixe de falar e de o quê? Meditar toda hora, de noite. Para que ele tem que meditar na Bíblia? Porque Deus está mandando Josué se armar com essa arma de 66 calibres. Quando eu falo 66 calibres, porque ela tem 66 livros. Por que Deus está mandando Josué ler a Bíblia? Por quê? Aí ele fala, ó, o próprio Deus fala: para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito, e só então. Olha só, é interessante. E nós temos que entender um pouco de português para pregar a palavra, pelo menos um pouco. Aí só então. Ou seja, a prosperidade, o sucesso está condicionado a algo. Está o quê? Condicionado a algo. Olha só, aí Deus diz, ó, só então os teus caminhos o quê? Não, melhora. Só então os teus caminhos o quê? Prosperarão e você será bem sucedido. Deus está dizendo assim: eu quero que você prospere, eu quero que você seja bem sucedido, mas primeiro medita nessa palavra de dia e de noite. O segredo para você ser bem sucedido é você o quê? Sair daqui armado até os dentes, cara, hoje. O segredo para você ser bem sucedido e cumprir a missão que Deus tem te dado, seja na escola, no trabalho, nos negócios, é você entender dos princípios que estão aqui dentro. Foi isso que Deus disse para Josué: cara, tu é um excelente guerreiro. Meu servo Moisés já morreu, você agora vai liderar meu povo. Se você quer ter sucesso como Moisés teve, o teu antigo líder que agora está morto, o segredo está aqui dentro. A força do teu braço vai te levar a um caminho, mas os princípios vão te levar ao sucesso. Eu venho dizer isso para você nessa noite: o teu talento, os teus estudos, a força do teu braço, o teu conhecimento, a tua razão te leva até um determinado lugar, mas os princípios te levam ao extraordinário. Deus está falando para Josué estudar a Bíblia. Deus está falando para Josué fazer o quê? Não, melhora. Deus está falando para Josué fazer o quê? Deus está falando para Josué fazer o quê? E se ele estudar, o que é que vai acontecer? Vai prosperar e ter o quê? Olha para quem está ao outro lado, dá uma olhadinha assim, só de um olho assim, ó. Vai dar uma abertura assim na boca assim, ó.
Faz um charme aí para ele, vai. Assim, e aí, quer ter sucesso, cara? O que é que ele te respondeu? Espera a resposta, de novo. Dá uma olhadinha assim para ele, assim, ó. Robertinho, olha aqui para mim, Robertinho. Assim, ó. E aí? Vai, pergunta para ele, vai. E aí? Quer ter sucesso, cara? Espera a resposta. O que é que ele te respondeu? Sim ou não? Sim ou não? Agora olha para ele com os dois olhos abertos assim. Leia a Bíblia. O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? Deus manda Josué estudar a Bíblia. Mas Deus não manda Josué só estudar. Quando a palavra fala assim, Deus dizendo, medita nela dia e noite, Deus está dizendo assim, estuda muito a Bíblia. Estuda muito a Bíblia. E estudar para quê? Por quê? Para quê? Deus manda Josué estudar muito a Bíblia. Sabe para quê, meus amores? É aqui que eu queria chegar. Para conhecer os princípios. Para o quê? Conhecer os princípios. Entenda isso nessa noite. Para que você possa praticar os princípios, você tem que conhecê-los. Como faço algo se não tenho conhecimento sobre esse algo? Quando você conhece os princípios e pratica os princípios, a consequência é o quê? Sucesso e prosperidade. Foi o que Deus disse para Josué. Diga assim, quando eu conheço os princípios e pratico os princípios, a consequência é sucesso e prosperidade. O que eu estou te dizendo é que a Bíblia tem todos os princípios para você ter uma vida de prosperidade, alegria, paz, felicidade e sucesso. É isso que eu vim te dizer nessa noite. Na Bíblia está todos os princípios para você ser feliz em todas as áreas da tua vida. Se você não conhece, você não vai conseguir ter êxito. Então por que eu falei de autorresponsabilidade no início dessa mensagem? Para nessa noite você dizer, Deus é uma verdade. Eu reconheço que eu preciso ler a Bíblia. Não tem nada a ver com meu marido, não tem nada a ver com minha esposa, não tem nada a ver com minha classe social, não tem nada a ver com os meus pais, não é culpa de ninguém. Eu estou aprendendo hoje aqui nessa igreja, através do pastor Daniel, que se eu ler a Bíblia, a minha vida vai mudar. Quem está me entendendo nessa noite, diga, eu estou, pastor. Igreja, o ministério de Jesus era um só. Diga, o ministério de Jesus era um só. Sabe qual era? Ensinar. Sim. Qual era o ministério de Jesus? Melhor, qual era o ministério de Jesus? Se você pegar a agenda de Jesus Cristo, você vai confirmar isso. E a agenda de Jesus está nos 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você olhar para esses 4 livros ou para os evangelhos, você vai conhecer a agenda de Jesus. Você vai encontrar o que Jesus fazia todos os dias enquanto ele esteve nessa terra. Você vai encontrar mais ou menos assim: e saindo Jesus da cidade de Nazaré, foi para a cidade de Cafarnaum e ensinava. Você vai encontrar em outra parte dos evangelhos mais ou menos assim: e entrando ele em Jerusalém, ensinava nas sinagogas. Você vai encontrar mais ou menos assim: e ele ensinava as multidões por parábolas, e ele ensinava os seus discípulos. Ou seja, o ministério de Jesus era um só: ensinar. Jesus, ele se movia por conta de uma agenda. E a agenda dele era o quê? Melhor, qual a agenda de Jesus? Ensinar.
O Irã, meu professor de inglês, ele se move por uma agenda, ele não tem tempo para nada. Eu olho para ele e falo assim, como é que Deus dá tanta força e vigor a esse cara? Mas o chamado dele. A agenda do Irã se move por uma única coisa: ensinar. Denis, e ele é bom, tá? É bom. Não é porque é meu professor, não, porque o cara é bom. Se ele fosse o Rio de Janeiro na cara de cara, não presta. Te amo, Irã. O ministério de Jesus, a agenda de Jesus se movia com uma única finalidade: ensinar. Qual era a finalidade da agenda de Jesus? Ensinar. Mas aí talvez alguém diga, pastor, não concordo com o senhor. Eu gosto, irmão, de gente que não concorda comigo, você sabia? Eu amo isso. Por quê? Porque eu aprendo com essas pessoas. Quando alguém diz assim, pastor, o senhor não acha? Eu já paro e sento para ouvir, irmão. Porque eu sei que vai agregar na minha vida. Alguém pode estar pensando, pastor, não concordo com o senhor. Jesus, a agenda dele não era só ensinar. Jesus curava, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia milagre. Concordo com você. Você está certíssimo no seu pensamento. Certíssimo. Certíssimo, certíssimo. Mas, todavia, porém, no entanto, curar, ressuscitar mortos, operar milagres, não era prioridade na vida de Jesus. Quer que eu disse? Não, melhora, quer que eu disse? Não era prioridade. Nunca foi prioridade na vida de Jesus curar, ressuscitar mortos, operar milagres. A prioridade de Jesus era ensinar. Jesus sabia que só tinha 3 anos e meio para fazer o que está escrito em Romanos 12, transformar o entendimento dos seus apóstolos. Jesus sabia que só tinha 3 anos e meio para fazer uma metanoia na mente dos apóstolos, transformação de entendimento. E não existe um outro caminho para transformar o entendimento que não seja o ensino. Vou repetir, não existe um outro caminho para transformação que não seja o ensino. Diga assim, não existe um outro caminho para a minha transformação, para a transformação de alguém, que não seja o ensino. Por isso que você chega aqui todo domingo e você tem muito ensino da palavra de Deus. Jesus sabia que para os discípulos terem a vida transformada e darem continuidade ao que ele começou, ele tinha que ensinar. Jesus sabia que o caminho para o sucesso não eram os milagres. Jesus sabia que o caminho para o sucesso era a educação. Era o quê? Jesus sabia que o caminho para o sucesso era o ensino. Por isso que você vê Jesus pedindo para Pedro, quando ele chega naquela praia, ele fala assim, Pedro, afasta o barco. E Pedro afasta o barco da praia. E aí Jesus sobe no barco e faz o quê? Ensina a multidão. Por isso que você vê Jesus pedindo para os discípulos irem atrás de comida. Ele manda o povo sentar na relva. E ali ele faz o quê? Ele ensina a multidão. Ele ensina a multidão. Jesus sabia que a transformação vem pelo ensino. Diga assim, Jesus sabia que a transformação vem pelo ensino. Agora, a agenda de Jesus era ensinar. E os milagres? Os milagres aconteciam pelo caminho. Se você entender isso hoje, cara, você vai sair daqui, voando, para viver o novo. A agenda de Jesus era o quê? Melhora. A agenda de Jesus era o quê? E os milagres? Ele fazia pelo caminho. Não era prioridade, ele fazia pelo caminho. Agora pensa comigo, vem comigo. E quem é que estava no caminho pedindo um milagre? Quem eram as pessoas que estavam pelo caminho pedindo um milagre? Eram aquelas pessoas que não estavam sentadas para aprender.
Pedia milagre, precisava de milagre quem não sentava para aprender. Quem estava precisando de um milagre eram aqueles que não estavam na escola de Jesus. Vem aqui comigo, revelação. Você vê alguém da escola de Jesus pedindo um milagre para ele? Você vê Pedro dizendo assim: Senhor, ora por mim, eu estou com uma enxaqueca. Você já tinha pensado nisso? Você vê João chegando para ele: Jesus, bora subir um monte, vamos fazer 7 sábados de campanha no monte, porque lá em casa as portas estão tudo fechadas. Estou numa crise financeira. Você vê alguém que andava com ele, que parava para ouvi-lo, pedindo um milagre para ele? Pastor, e a pesca maravilhosa de Pedro? Sim, bem lembrado. Pedro ainda nem era apóstolo, tá? Por favor, atenção. Mas vamos lá, já que você quer forçar o texto. Jesus chega, escolhe o barco de Pedro, diz que tinham 2. Pedro afasta o barco, Jesus prega, ora, despede o povo. Aí Jesus, quem? Fala assim: ei, tira a âncora, vamos para onde as águas são mais profundas. Pedro faz o quê? Só obedece. Lavar os 2 no barquinho. Lava a roupa todo dia, que agonia. Aí chega em um local, Jesus fala assim: é aqui, joga a âncora. Pedro para o barco. Aí Jesus fala uma terceira coisa para o Pedrinho: Pedro, lança as redes. Pedro estava calado até agora, obedecendo tudo. Aí agora ele fala. O que é que ele diz? Senhor, passei a noite inteira pescando e não peguei nada, mas porque o Senhor está mandando, vou lançar as redes. Pedro não falou em nenhum momento para Jesus que estava precisando de dinheiro, que estava precisando de peixe para poder levar comida para casa. Não. Ele só fala nesse momento a respeito de que provavelmente o mar não estava para peixes. Mesmo antes de ser um apóstolo de Cristo, Pedro em nenhum momento pediu para Deus ou Cristo suprir as suas necessidades. O simples fato dele ter ficado naquela manhã parado, ouvindo os ensinamentos de Cristo, Cristo se moveu e operou um milagre na vida dele. Ei, eu quero dizer para você nessa noite que quem senta para ouvir, quem entende sobre viver os princípios, você não vai pedir um milagre, você será um milagre. A Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. O que significa isso? Que você não vai orar pedindo sinais, eles vão te seguir. Quem parava para pedir milagre é que não estava parando para ouvir, é quem não estava parando para aprender. Agora, eu preciso falar sobre isso. Não é errado pedir um milagre, por favor, tá? O que é que eu disse? Eu preciso falar disso. Não é errado pedir milagre. Eu vou até melhorar minha fala. Não é pecado. A própria Bíblia diz assim: pedir. É Jesus que fala isso. Não é errado pedir. Mas o que eu quero te ensinar é que quando nós estamos no caminho certo, ou seja, quando nós estamos vivendo os princípios, o que é que eu disse? A sua vida será um milagre. Vou repetir, alguém entendeu ali, mas nem todo mundo entendeu. Quando você está no caminho certo, ou seja, quando você está vivendo os princípios, a sua vida será um milagre.
Você não terá somente uma asa, você terá as duas. A sua vida vai decolar. Agora só tem como você e eu vivermos os princípios se nós nos armarmos da poderosa palavra de Deus. Se nós fazermos o que Deus diz para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite, e assim tu será bem sucedido e prosperará em todos os teus caminhos. O segredo do sucesso é viver esses princípios. Quem está me entendendo, faz alguma coisa pelo amor de Deus. Tem alguma área da tua vida hoje que você precisa resolver? A solução está aqui. Você não nasceu para ser bem sucedido em algumas áreas e em outras um fracasso. Não. A proposta de Jesus é vida abundante. O mesmo Cristo fala que nós teremos aflições, ou seja, vamos passar por lutas. Todavia, em todas elas nós somos mais do que vencedores. Ele não mente. Jesus não prega um evangelho anátema. Não. Ele fala: ó, cara, você vai nascer de novo, você vai ser uma pessoa de Deus, mas você vai passar por aflição. Mas eu quero te dizer uma coisa: em todas elas eu estou contigo e você vai vencer no final. É esse o entendimento correto. Quando estão me entendendo, diga: estou, pastor. Agora, para poder vencer, o que você tem que fazer? Diga: me armar. Não, melhora, vai. O que você tem que fazer? Porque é aqui que estão os princípios para a tua vitória. O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Diga para quem está ao teu lado: você não verá milagres. Você não pedirá por milagres. A tua vida será um milagre. Agora, além de sermos um milagre, nós vamos provocar milagres. Alguém falou uau, outro falou ei. Vou repetir. Além da tua vida ser um milagre, você será um gerador de milagres. A Bíblia diz que os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos. A sua vida não só será um milagre. As pessoas não só chegarão para você e dirão assim: cara, como a tua vida mudou. Cara, o que é isso? Teu casamento tá bem. Cara, você só vive sorrindo. Cara, eu só te vejo para cima. E cara, tu sabe como é o povo, né? Você sabe como é o povo. E com o carro novo. E só anda bem vestido. Cara, o que é que está acontecendo? Em todas as áreas da tua vida eu estou vendo sucesso. Aí você vai dizer: Jesus. Você não só será um milagre para as pessoas. As pessoas, além de verem em você o milagre, porque você é um milagre, você será um gerador de milagres. Os milagres acontecerão através da tua vida. Vou repetir: a Bíblia diz que os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Agora, por que os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos? Porque eles sentaram para aprender os princípios. Por que os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos? Porque eles sentaram para aprender os princípios. Eles se armaram da poderosa, infalível palavra de Deus. Meus filhos, sem ensinamento, sem instrução, sem os princípios, jamais vamos viver o que Deus tem para nós. Jamais conseguiremos cumprir a nossa missão. Cheguei no tema da mensagem, no tema da série. Para que a nossa missão seja possível, nós temos que nos armar dessa arma de 66 calibres chamada Palavra de Deus. Porque quando nós nos armamos dela, nós temos entendimento dos princípios. E assim, vamos cumprir com êxito a nossa missão. Davi, no Salmo 119, verso 105, diz assim, olha só no telão: lâmpada e luz. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Lâmpada. Mais uma vez.
Mais uma vez. A palavra é lâmpada, a palavra é luz. Um caminho sem luz gera medo, sim ou não? Não, melhora, sim ou não? Um caminho sem luz gera incertezas, sim ou não? Antes de ser pastor de vocês, Dalila e eu, nós éramos pastores na sede, e a gente trabalhou ajudando a abrir igrejas nossas que estavam fechadas e dar um up em igrejas que não estavam tão bem. E a gente ia para os interiores. E muitas vezes nós andamos em lugares que era mato do lado, mato do outro, e não tinha luz. E aí o que a gente fazia? A pastora, e aí eu gostava nessas horas, se agarrava em mim. Eu digo, pode vir que eu estou facinho. Por quê, irmão? Porque podia passar ali um bicho, uma cobra, sei lá. Um caminho sem luz dá medo. Um caminho sem luz gera incertezas. Um caminho sem luz pode gerar um acidente, e um acidente que leve à morte. Num caminho sem luz você pode se perder. Porque o aeroporto de Fortaleza tem aquele mega farol. Porque no porto do Mucuripe, do Pecém, tem aquele mega farol. Para ser o quê? Para ser um porto seguro para os aviões, para ser um porto seguro para os navios. Aquela luz mostra o caminho para eles não se perderem em uma possível turbulência, em uma possível tempestade. E aí, falando de um caminho sem luz, voltemos para o que Davi fala no Salmo 119. A Bíblia é luz, é lâmpada para o nosso caminho. Ou seja, a Bíblia tira os meus medos, a Bíblia resolve as minhas incertezas, a Bíblia me faz acertar a rota, a Bíblia me livra da morte. A Bíblia traz segurança. A Bíblia é o nosso porto seguro. Tem gente que chegou aqui nessa noite perdida em alguma área da vida. Tem gente que chegou aqui essa noite sorrindo por fora, mas perdido por dentro. Há áreas da sua vida que está uma escuridão, você não sabe como resolver essa situação. Mas eu quero dizer para você que você está no canto certo, na hora certa. Hoje Jesus vai iluminar o teu caminho. Hoje Jesus está iluminando os teus passos, através da palavra de Deus. Deixa eu te falar algo, e falar com muito amor. E aqui eu quero quebrar um sofisma, eu quero desfazer uma mentira. Você não precisa ser um crente morno para que você possa ter tempo de investir nos teus estudos e na tua vida profissional. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes alguns sofismas, ou seja, mentiras, cara de verdade, vão surgir na nossa mente. Assim, eu vou pouco na igreja, não estou tão envolvido com as coisas de Deus, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer uma pós, porque eu tenho que fazer um mestrado, porque eu tenho que trabalhar muito, eu não posso perder essa vibe, está legal, se eu perder, talvez eu não tenha outra chance. Onde é que está escrito isso? Você não precisa. Vou falar, posso? Posso? Se magoar, você me procura no final do culto que eu te peço perdão. Você que está me assistindo pela internet, se magoar, me chama no Instagram que eu te peço perdão. Mas lá vai.
Você não precisa ser descompromissado com Deus para ter sucesso na vida. Você não precisa ser um crentinho, meia tigela. Você não precisa ser crente Raimundo. O que é o crente Raimundo? Um pé na igreja e outro? Não. Você não precisa ser aqueles crentes mais ou menos assim. Cara, estou com uma dor de cabeça, não vou para o culto hoje. Jogo do Ceará, jogo do Fortaleza. Vou para o estádio. Domingo já fui para a igreja. Aniversário do meu filho, coloco no domingo. A festa. Você não precisa ser assim, cara. Você sabe qual é o estado chamado morno? O que é um estado chamado morno? Nem é frio, nem é. Eu lembro que quando eu era criança lá em Barbacena, quando o Lucas nasceu, na verdade não é só fazer, tem que o quê, irmão? Tem que o quê? Tem que, não é só fazer menino, irmão, tem que participar. Amém? Eu lembro que quando a pastora ia amamentar o Lucas, a Rebeca não amamentou, a pastora não tinha leite. Mas quando ela ia amamentar o Lucas, eu acordava de madrugada com ela. Ela dizia, amor, vai dormir? Eu disse, não. Você está acordado para mamar nosso filho? Estou acordado com você. Quando ela terminava, eu não, agora eu boto para arrotar. Cadê os pais? Estão aqui? Papai, esse é meu presente para você, viu? Atenção, rapaz. Fazer é bom, mas ajuda a mulher depois, viu? Ela não fez o filho sozinho, não. Te amo. A gente aumenta esse negócio. E aí as crianças cresceram, o Lucas cresceu, na verdade, e chegou a fase dele tomar NAN, ou mingau ruim. Vocês já provaram leite NAN 1? Irmão, é horrível. É horrível, irmão. Ô, coisa ruim. Irmão, quem foi que inventou isso, pelo amor de Deus? Por que eu te digo isso, irmão? Porque toda comida que eu dou para as crianças, todo remédio eu provo antes. Eu lembro pela primeira vez que o Lucas teve um problema intestinal, e aí hoje não fazem mais, foi proibido pelo Ministério da Saúde. Mas era um líquidozinho assim, irmão, era Florax, né? Florax, era líquido, né, doutora? E aí, eu abri o Florax, irmão, a casa se empestou com uma catinga de lama podre. Aí eu corri para olhar para a data de vencimento. Esse troço está vencido. Irmão, não estava, que o bicho era ruim. Aí eu fiquei pensando, irmão, se o cheiro assim, imagina o gosto. Aí eu entendi daquele dia em diante porque as crianças não querem tomar remédio, porque é ruim remédio de criança. Se o leite é ruim, tu imagina os remédios, irmão. Aí eu provei aquela desgraça, irmão. Mas aí uma frase da minha filha Rebeca: é ruim, mas é bom. É ruim o gosto, mas o efeito dele é bom. Sara, cura. E aí, voltando para o assunto do leite. Quando eu ia dar para o Lucas, eu pingava na minha mão. E pingava para quê? Para saber se estava frio, quente ou morno. Então, o morno é um estado de temperatura. E nem é quente. Ou seja, nem tá de vez no mundão, nem também é aquele crente top das galáxias. Ele é o quê? Morno. Quando tem o futebol, ele falta. Quando está com dor de cabeça, ele falta. Mas ele é crente. Apocalipse 3,16. Dá uma olhadinha no telão. Meu Deus, será que vai ficar alguém aqui nessa igreja ainda? Olha o que está escrito aí nesse negócio, irmão. Assim, porque você é o quê? O que é que Jesus vai fazer?
Diga assim, é forte. Dá uma olhadinha para quem está ao outro lado. Que babado é esse? É grande. Meus amores, existe... Vocês sabem que quando eu dou uma chamadinha e puxo a orelha, eu prego com graça, a gente vai brincando, né? Para poder ver se desce redondo, né? Existe uma mentira do diabo que diz que não dá para fazer bem as duas coisas: ser um crente quente e ao mesmo tempo ter sucesso profissional, sucesso nos estudos. Existe essa mentira do diabo. E aí eu quero desfazer essa mentira do diabo e correr para terminar, porque meu tempo acabou, mostrando o meu xará na Bíblia, o profeta Daniel. Daniel, ele era administrador no Império Babilônico. Quem estudou história sabe o quão poderoso foi o Império Babilônico. Daniel era um administrador dentro desse império. Todavia, mesmo sendo muito ocupado como administrador do Império Babilônico, a Bíblia diz que Daniel parava 3 vezes no dia para orar. Para 3 vezes para fazer o quê? Orar. Agora o que me chama a atenção é que ele não orava no local de trabalho. Ele orava na casa dele, dentro do quarto dele, voltado para Jerusalém. Parava tudo que estava fazendo, saía do trabalho, largava os compromissos dele. Altamente responsável esse cara. Para ir o quê? Mas não era uma vez no dia, não, era 3. Tinha uns caras lá na Babilônia que queriam o lugar de Daniel, porque ele era muito bem sucedido profissionalmente falando. E aí esses caras começam a procurar um defeito em Daniel. Final, não acham. Diga para quem está ao teu lado, diga assim: as pessoas vão olhar para você, vão ver o teu sucesso profissional, vão ter inveja. Pode dizer, vão ter inveja, porque você vai crescer muito profissionalmente. Vão procurar um defeito em você para puxar o teu tapete, mas não vão achar. Por quê? Porque você vive os princípios. Não acharam defeito em Daniel. E aí esses mesmos carinhas chegam para o rei Nabucodonosor e falam o seguinte: rei, o que é que o senhor pensa? Eles eram nobres, então tinham influência e acesso ao rei. O que é que o senhor pensa? O que é que o senhor acha de sancionarmos uma lei aqui no Império Babilônico, que ninguém pode pedir nada a outro Deus e nem a outro homem que não seja o Senhor? O rei: opa, só a mim? Sim, rei. Gostei. O rei amava Daniel, afinal Daniel era administrador do seu reinado e fazia a Babilônia prosperar. Mas não sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. O rei escreve a lei e depois sanciona. Daniel, antes da lei ser sancionada, já sabia. Por quê? Porque ele era um administrador. Mas ele não fala nada. Ele não discute com o rei. Ele diz: rei, que é isso? Que história é essa? Eu oro, o rei, não faz isso não. Daniel simplesmente faz uma coisa: continua orando. Continua orando. Continua orando. A lei dizia que era proibido orar, mas ele orava. Porque a lei dele não era a lei dos homens, mas a palavra de Deus. Um determinado dia, esses caras que fizeram tudo isso vão ao quarto de Daniel, sabendo a hora que ele orava. Pegam Daniel no flagra, levam Daniel para o rei e falam assim: rei, o que é que está escrito na nova lei? Que não pode pedir nada a um outro Deus e nem a um outro homem que não seja a mim. Daniel estava orando ao Deus dele. E a lei diz que tem que ser lançado na cova dos leões. O rei fica abatido. A Bíblia diz que o semblante do rei cai. Mas Daniel é lançado na cova dos... Aqui que eu quero chegar. Daniel é lançado no início da noite na cova dos leões. A Bíblia diz que pela manhã bem cedo o rei Nabucodonosor levanta. A Bíblia diz que ele levanta, não diz que ele acorda. Por quê? Porque ele não conseguiu dormir, preocupado com Daniel. E ele vai até a cova. Quando ele chega na cova, o rei diz assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, você está aí
Daniel, irmão, a história, para dizer uma coisa para você, que não foi o currículo extremamente competente e bom de Daniel que fez o leão jejuar, foi a vida dele com Deus. Entenda isso. Existem momentos, existem lugares que o teu currículo vai te levar. Existem momentos, existem lugares que a tua pós-graduação vai te levar. Mas existem lugares que só Deus pode te levar. Não estou refutando estudo. Você sabe que eu sou o pastor que mais motiva você a estudar. Falo para você, faz pós, faz MBA, faz mestrado. Mas estou dizendo para você que só isso pode levar você a uma vida de fracasso. Pode levar você a ter muito sucesso profissional, mas ser um fracasso no teu casamento. E eu não quero isso para você. Eu quero que você seja esse 747, turbinadão, decolando. Quer mais de Daniel? Quer mais? Está com pressa para ir para casa? Segura aí. O rei manda tirar Daniel da cova, intacto. Um fio de cabelo, nada da roupa foi rasgado pelos leões. Aí o rei manda chamar os caras que fizeram tudo isso contra Daniel. A Bíblia diz que quando lançam os carinhas dentro da cova, não tocaram no chão. Todos os leões haviam devorado eles. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, nem um dedo chegou a tocar no chão, porque os leões comeram todos eles. Os leões estavam famintos. Mas por conta de Daniel viver os princípios, os leões não puderam tocar nele. Existem leões querendo rasgar, destruir, acabar com a tua vida. Mas se você viver os princípios, eles não poderão tocar em você. Quer mais sobre Daniel? Quer mais? Ele era administrador no império. Depois dele sair da cova dos leões, a Bíblia diz que ele se torna, aqui no Brasil nós não temos essa função, na época existia na Babilônia, se torna chefe dos prefeitos. Todos os prefeitos de todas as cidades da Babilônia prestavam contas a Daniel. O fraco. Quer mais sobre Daniel? Ele não era babilônico, ele era judeu. Deus vai te exaltar em outra terra. Deus vai te levar em um lugar que não é tua terra natal, e lá vai te exaltar. É para alguém aqui nessa noite. De manhã eu não preguei assim. Escuta. João 4:23. A Bíblia diz em João 4:23 que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Escuta, sabe o que é que eu tenho entendido? Que Deus não está levantando uma geração de crente morno que pensa assim: como eu tenho que estudar, eu mal vou para a igreja. Deus está levantando uma geração de empresários, estudantes, profissionais liberais, homens e mulheres de negócios, cheios do Espírito Santo, sedentos, famintos por mais de Deus. Então eu pergunto, se essa geração está aqui dentro, faz barulho e dá um salto dessa cadeira. Não desconcentra, fica aqui comigo. Eu vou encerrar com o Salmo 42. Vê no telão aqui, Salmo 42, 1. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Qual o objetivo da sua igreja? Te ensinar a palavra.
O meu maior objetivo e o objetivo da sua pastora e de toda a nossa equipe é que você todos os domingos saia daqui alimentado para mais uma semana de vitória. E aí quando eu olho para esse texto, a gente tem que parar e pensar, não sei você, irmão. Quando eu leio para a Bíblia, eu quero entender. Quando eu leio a Bíblia, eu quero entender. Aí o texto diz que Davi anseia por Deus como a costa anseia por água. E o Kiko? Ele anseia por Deus como uma costa anseia por água. Aqui não tem costa no Ceará, irmão, então não dá para entender. Então tem que estudar. Precisa de um pastor para te ensinar. Então a costa tem várias características. Eu vou falar só de uma. A costa é um animal desértico. A costa é um animal o quê? Se encontra ela facilmente nos desertos da África, no continente africano. E por ser um animal desértico, a costa teria, o que é que eu disse? Teria que ter no seu corpo uma reserva para aguentar longos períodos sem água. Só que ela não tem. Ó, tá entendendo? A costa é um animal desértico, mas não tem no seu corpo reservas para aguentar longos períodos sem água. E por não ter essa característica, a costa tem uma característica que eu vou falar dela, e se você entender, você vai ter que fazer alguma coisa hoje aqui. A costa possui um olfato extremamente apurado. O que é que eu disse? Melhora. A costa possui um olfato. Para que esse olfato extremamente apurado? Para ela sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. Quando você for na África, naquelas excursões, que você vai naquelas caminhonetes Evoque, da Land Rover, naqueles safaris africanos, recebe? Você vai ver uma costa. E é interessante que ela consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. E é interessante que ela consegue sentir o cheiro das águas em lençóis freáticos a metros de profundidade abaixo da terra. Os biólogos, os veterinários, os estudiosos do reino animal falam que quando a costa sente o cheiro das águas a quilômetros de distância, ela se desespera. Ela faz o quê? Não, melhor, ela faz o quê? Não, ela faz o quê? E aí quando ela sente o cheiro, se desespera, ela corre. Ela não anda. Ela corre. Porque ela quer a água. Os biólogos, veterinários, estudiosos do reino animal falam que não importa o obstáculo. O que é que eu disse, irmão? Aí eu olho para Davi e começo a entender o que Davi está dizendo. Assim como a costa anseia por águas, é a minha sede por ti, Deus. Só para começar a mexer com você. Tem alguém aqui com sede de Deus? Um já entendeu, está vindo devagarzinho, ele está meio envergonhado, mas a costa não anda quando ela sente o cheiro das águas. Quando ela sente o cheiro das águas, ela corre. Não importa os obstáculos. Os veterinários, os estudiosos do reino animal falam que se tiver um obstáculo, ela passa por cima, ela pula. Não importa o que tiver pela frente, ela quer as águas. Ela quer as águas. Só que não para aí. Quando ela encontra as águas, ela não simplesmente bebe das águas. Os veterinários, estudiosos do reino animal falam que ela mergulha nas águas. Ela se banha com as águas. Aí, irmão, novamente eu olho para Davi e estava dizendo: Pai, é o seguinte, eu não quero ser um crente frio. Eu não quero ser um crente morno.
Assim como uma corça anseia por águas, eu anseio por ti. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa o que eu estou passando, eu quero as muitas águas, eu quero a tua presença, eu te quero. Se alguém está entendendo, faz alguma coisa nessa noite.